Presta atenção, vai ser enterrado hoje no cemitério Parque da Saudade o professor de música que morreu ontem à tarde após cair aí uma marquise sobre ele na rua Floriano Peixoto, no centro de Juiz de Fora. Pensa bem, já está passando na rua Floriano Peixoto. Ele fazia sempre esse trajeto, dava aula ali no conservatório, então sempre é um trajeto conhecido. Todos os dias você passa no mesmo lugar e de repente num dia, pum, chega marquise caindo em cima da sua cabeça. A nossa equipe esteve lá no local do acidente para atualizar esse caso e acompanhar as providências que estão sendo tomadas sobre esta tragédia. Essa que é a palavra, viu? Tragédia registrada, o rapaz casado há pouco mais de um ano, infelizmente deixando aí uma legião. E outra coisa, hein? Hoje é o Dia Mundial do Músico, a gente perdendo um excepcional professor e músico, guitarrista excepcional. Vou falar mais nada, só coloca na matéria aí. Nós estivemos na manhã dessa sexta-feira em frente ao imóvel onde uma marquise caiu, vitimando um professor de música de 38 anos de idade. No local ainda há escombros e a Defesa Civil precisou interditar todo o comércio que fica nas proximidades do local do incidente. Inclusive, uma loja de artigos religiosos emitiu uma nota dizendo que já havia informado ao proprietário do imóvel onde o incidente aconteceu sobre a necessidade da manutenção da marquise, mas que nenhuma providência teria sido tomada. A Prefeitura de Juiz de Fora também emitiu nota lamentando profundamente a tragédia que ocorreu na tarde dessa quinta-feira e informou que, de acordo com uma lei municipal, imóveis com marquise são de responsabilidade dos próprios proprietários dos locais. Ainda assim, o Poder Público informou que faz trabalhos de fiscalização. Os proprietários dos demais imóveis foram, inclusive, orientados pela Prefeitura de Juiz de Fora a contratarem uma empresa de engenharia que fizeram trabalhos de medição na manhã dessa sexta-feira para colocar uma escora para garantir a segurança do local. Por enquanto, os imóveis vão permanecer fechados até que a Defesa Civil entre com um laudo que permita a reabertura desses estabelecimentos. O trabalho dos bombeiros na tarde dessa quinta-feira durou por volta de 3 horas. 4 viaturas foram mobilizadas, diversos militares, além de agentes da Defesa Civil. É o que nós vamos ver agora na matéria do Gabriel Luterbach. Tiago Ramon de Freitas Ferreira tinha 38 anos. Ele era professor de guitarra no Conservatório Estadual de Música e produtor musical. Tiago era licenciado pela Universidade Federal de Juiz de Fora. O conservatório publicou uma nota de falecimento nas redes sociais. A nota diz que Tiago era uma pessoa admirável e que, com certeza, vai deixar um grande vazio no coração de todos que tiveram a honra e prazer de conhecê-lo. As imagens de uma câmera de segurança mostram o momento que a marquise cai em cima de Tiago. Ele morreu no local. Foi muito rápido. Estava aqui na porta com um rapaz conversando e foi um barulho só. Quando a gente viu, já tinha caído a marquise e deu para ver só as pernas da vítima no chão. Aí eu atravessei na hora para ver se estava precisando de alguma ajuda, né? Mas infelizmente o osso dele, o crânio já estava esmagado, então não deu para fazer nada. Aí nós ligamos para o SAMI, aqui de Alpu, e o homem foi isso. Simplesmente não teve muito o que fazer. De acordo com essa jovem, ela passou pelo local segundos antes do acidente. Trabalhando, aí eu fui ali na pastelaria Ciasa. Aí na hora já aconteceu, eu ia passando por ali. Só que aí o carro, tá cheio de carro na rua, né? Aí eu fui e atravessei, consegui atravessar. Aí a culpa me levou o carro. Levei um susto, aí me deu uma crise de cólica, eu tive que ir lá tomar meu remédio, não sei fazer o fim. Debaixo da marquise há várias lojas. 4 pessoas ficaram presas dentro do comércio, aguardando o trabalho dos militares acabar para conseguirem sair com segurança. Segundo o Corpo de Bombeiros, estavam bem, conscientes e em contato com os militares durante toda a ação. Nossa, o Corpo de Bombeiros, a gente foi acionado dessa ocorrência, vendo tudo para essa queda de marquise. Chegando aqui no local, a gente constatou que tinham 4 pessoas no interior da loja e uma pessoa, infelizmente, veio a óbito na calçada ainda. A gente fez a retirada dessa pessoa que veio a óbito e, neste momento, a gente está fazendo a retirada total da marquise
para fazer a retirada dessas 4 pessoas que estão lá dentro da loja. As pessoas estão bem, estão conscientes, orientadas, a gente está mantendo total contato com elas no interior da loja, e assim que a gente fazer a retirada total dessa marquise, a gente vai fazer a retirada dessas 4 pessoas que estão lá no interior da loja. Um responsável por uma dessas lojas localizada embaixo da marquise publicou uma nota nas redes sociais dizendo que o imóvel é alugado e que, desde que identificou o estado precário da estrutura, notificou o proprietário diversas vezes sobre a necessidade urgente de reparos, mas que nenhuma providência foi tomada. O Corpo de Bombeiros fez vistoria no local e retirada da estrutura que sobrou. A Defesa Civil também acompanhou o trabalho dos militares. Em nota, o órgão da Prefeitura lamentou a tragédia e determinou a interdição da estrutura. A Defesa Civil disse ainda que, pela Lei nº 84 de 2017, a responsabilidade pela manutenção é do proprietário, que nunca apresentou laudo de estabilidade. A ocorrência mobilizou 4 viaturas do Corpo de Bombeiros e diversos militares. O trabalho foi até por volta de 6 horas da tarde, 3 horas após o acidente. Até o momento a gente não teve nenhuma denúncia, a princípio não tinha nenhum indício, porém os trabalhos de perícia estão sendo feitos com o pessoal da Polícia Civil, então logo termina esse trabalho aí de praxe, deve ser emitido algum laudo aí com relação à situação, pode ou não constatar se tinha ou não risco, mas a princípio a gente não consegue, são informações muito prematuras ainda, a gente não consegue saber o real motivo. A gente vai fazer a vistoria, posteriormente a estabilização do local. Neste momento a gente não tem conhecimento ainda da documentação e, terminando a ocorrência, a gente vai fazer a vistoria de fiscalização e vai verificar toda a questão da documentação, tanto do prédio no Boacel, quanto das lojas aí na parte de baixo da marquise. Ô, gente, o que é a vida, né? O que é a brevidade da vida? Era um dia, mais um dia comum, né? O Tiago fazendo a rotina dele, um professor, vou destacar mais uma vez aqui, todos os músicos, todo mundo aqui, situação de uma dor, é um luto que todos nós estamos sentindo. Grande professor de guitarra, um excelente profissional e, mais do que isso, um excelente ser humano. Todas as pessoas que comentam sobre ele com uma perda profunda. A impressão que a gente tem é que é um ente querido que vai indo embora, né? Apesar de ser muito jovem, 38 anos de idade, fazia parte de um movimento religioso, a famosa Caverna do Rock. Quem conhece lá o pastor Simon sabe da dedicação desse jovem líder religioso também. Estava envolvido há muitos anos nesse meio. E aí eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que foi postado lá na rede do próprio Simon, que é o pastor da Caverna do Rock. Ele diz um pouco sobre o acidente, ele decorre sobre o acidente e fala: por favor, orem pela Arielle Raissa, que é a esposa que ele deixa, orem também pela mãe, a dona Neuza, os irmãos, sobrinhos, estejamos juntos neste momento, orando pelos seus familiares, que Deus conforte nossos corações e nos dê força para superar este momento de dor, que possamos encontrar consolo na certeza de que o Tiago está em um lugar melhor, livre de sofrimento, e que um dia nos reuniremos novamente. Essa que é a brevidade da vida, a gente sai de casa e não sabe. Por isso que a gente tem que ter muito cuidado, a gente fala assim de algumas coisas aqui no alerta aqui, são situações de muita tragédia, de muita situação de acidente, mas a gente tem que lembrar que não é simplesmente, né? É uma pessoa, é o amor de alguém, é uma vida que se vai, e a gente tem que sim desejar também essas pessoas aqui, desejar para elas aqui, né? Nossa solidariedade, nossas condolências pela partida tão precoce do Tiago, que tinha ainda essa vida tão bonita pela frente, que infelizmente foi interrompida após esse grave acidente. E a gente também tentou contato com o dono do imóvel, que até o momento a gente não conseguiu falar com ele para entender um pouco mais sobre essa situação. O dono do imóvel que caiu essa marquise, né? O dono desse imóvel, ainda não conseguimos contato com ele, a gente quer conversar com ele para entender também sobre essa questão burocrática que envolve essa tragédia. E a gente está com um espaço aberto aqui também para a defesa, para o pessoal que quiser falar com a gente aqui, a gente está sempre aberto, tá certo?